Bom dia, oitavo ano. Vamos iniciar nossa aula de hoje pela correçãozinha da atividade que a tia deixou para casa para vocês. E aqui é recapitulando, né, o que nós estudamos. Então vamos lá, falar sobre a reprodução, né? Como que ela acontece. Reprodução é o processo que permite a formação de novos indivíduos. Ela envolve diferentes etapas: a fecundação, a gestação e o parto, como a gente estudou. Então vamos lá começar por aqui. Produzido nos que fazem parte do sistema genital masculino. Produzido nos testículos, né, gente? Temos aqui a representação do sistema genital masculino. E aí nós temos aqui os testículos, o pênis, aqui é a uretra e aqui o epidídimo, né? Apresenta 23 cromossomos, produzidos em grande quantidade ao longo da vida do homem. Percorre o seguinte caminho no corpo humano: testículos, epidídimo, ducto deferente, ducto ejaculatório, uretra. Recebe secreções das glândulas seminais, próstatas, glândula bulburetrais, formando o sêmen. Apresenta uma cauda que auxilia na sua movimentação até o ovocito. E aqui nós estamos falando de quê, gente? Estamos falando dos espermatozoides, não é verdade? Falando agora dos ovocitos, tá? São produzidos nos ovários, que fazem parte do sistema genital feminino. E aqui nós temos a representação, e temos os ovários, a tuba uterina, o útero, a vagina. Apresentam 23 cromossomos. Sua produção se inicia na fase fetal, é produzido apenas durante o período fértil da mulher. É liberado periodicamente na chamada ovulação. Caso o ovocito liberado durante a ovulação não seja fecundado, ele é eliminado no organismo em um evento chamado menstruação. Apresenta 46 cromossomos, formado geralmente nas tubas uterinas, desloca-se das tubas uterinas até o útero onde se fixa, e aqui nós estamos falando do zigoto, aonde são formados pela divisão celular chamada meiose. Espermatozoide fecundou aqui e transformou-se no zigoto. E aí agora a gente vai falar da fecundação. Que essa fecundação, ela tem o período da gestação e o período do parto, né? Então, vamos lá falar dessa gestação. Inicia-se com o deslocamento do zigoto em divisão celular do tipo mitose, das tubas uterinas até o útero. Finaliza-se com o parto. À medida que se desloca até o útero, o zigoto dá origem à mórula e a bástula, que se fixa na parede do útero. Após a fixação do embrião, inicia-se a formação dos anexos embrionários. E aqui nós temos a representação do embrião e dos anexos embrionários. Temos o cordão umbilical, a placenta, o saco vitelino, o âmnio e o córeo. Os anexos embrionários, gente, eles desempenham diferentes papéis durante essa gestação, tá? E aí nós vamos aqui relacionar. Órgão que permite a troca de nutrientes e gases entre embrião, feto e a mãe. A placenta, né, gente? Cordão umbilical liga o embrião à mãe. Âmnio é a membrana que envolve o embrião e contém o líquido amniótico. Saco vitelino, estrutura que auxilia na transferência de nutrientes ao embrião que incorpora parte dela. E o córeo, estrutura que circunda o embrião e atua nas trocas gasosas de nutrientes entre ele e a mãe. Então, a sequência fica 2, 5, 4, 1, 3. Ao longo da gestação, o ser humano passa por diversas modificações.
dura cerca de 38 semanas. A nutrição desse embrião ela é realizada por meio da placenta e do cordão umbilical e requer a realização do pré-natal, que envolve consultas médicas e exames periódicos. E aí o parto, ele marca o final dessa gestação, né? Pode ser do tipo normal natural, é mais indicado e caracteriza-se pela saída do feto pelo canal vaginal, ou cesárea, é indicada apenas em casos que não permite a realização do parto normal, representa mais riscos à vida da mãe e do bebê, caracteriza-se pela saída do feto em uma abertura feita no abdômen da mãe. É um tipo de cirurgia. Então, corrigida a nossa atividadezinha de hoje, vamos dar continuidade à nossa aula. Bom, gente, nós iremos iniciar agora o capítulo 8, página 236, onde nós vamos continuar falando sobre a reprodução do ser humano, parte 2 agora, tá bom? A ciência, gente, e a tecnologia, elas podem auxiliar tanto as pessoas a evitarem uma gravidez não planejada, como o uso de métodos contraceptivos, tá? Como auxiliá-las a terem filhos por meio de técnicas da reprodução assistida. Além disso, alguns dos métodos contraceptivos também são importantes ferramentas para manter a saúde da população, tá? Então, vamos acompanhar na página 238 e nós iremos ver mais sobre esses métodos contraceptivos. E aqui o nosso capítulo inicia-se com um pequeno texto, tá? Que a gente vai ler aqui juntos, tá? Em 1996, um projeto de lei que regulamenta o planejamento familiar foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da República. A lei estabelece que as instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, o SUS, em todos os seus níveis, estão obrigados a garantir à mulher, ao homem ou ao casal, em toda a sua rede de serviços, assistência e concepção e contracepção, como parte das demais ações que compõem a assistência integral à saúde. Do ponto de vista formal, essa medida democratiza o acesso aos meios de anticoncepção ou de concepção nos serviços públicos de saúde, ao mesmo tempo que regulamenta essas práticas na rede privada sob o controle do SUS. Então, o que é que esse textinho nos diz? Que tem uma lei, tá? Que estabelece as instâncias gestoras do SUS a promover, né, a família, o homem e a mulher, métodos que possam prevenir e também métodos de acompanhamento durante, né, ou métodos para evitar, prevenir que tenha gravidez, que tenha doenças sexualmente transmitíveis, ou acompanhamento durante a gravidez, a gestação de uma mulher. Nós estudamos no capítulo anterior, gente, que a união dos gametas masculinos e femininos dá início a um processo de formação de um novo ser, de um novo indivíduo, não foi isso? Essa fecundação, bem como a implantação do embrião no útero, ela pode ser evitada por meio de usos de métodos anticoncepcionais, tá? Ou contraceptivos, os quais são utilizados para a prevenção da gravidez. Como afirmado aqui no texto que a tia acabou de ler para vocês, o acesso a esses métodos contraceptivos é direito de todos. A decisão de uma gravidez ou de preveni-la deve ser de responsabilidade e de desejo do casal. Caso o casal opte pela prevenção,
ela pode ser feita por meio da utilização de métodos anticoncepcionais. Existem diferentes tipos desses métodos contraceptivos, tá? A maior parte deles é usada pelas mulheres. No entanto, a responsabilidade da escolha e do uso adequado desses métodos, eles devem ser compartilhadas pelo casal. Para utilizar, gente, esses métodos corretamente, é necessário conhecê-los e se adaptar a eles. Agora nós vamos conhecer algum desses métodos contraceptivos com mais detalhes, tá bom? E aí nós temos os preservativos. O preservativo, ele atua como uma barreira física, impedindo a troca de fluidos e sêmen durante a relação sexual, tá? Há dois tipos de preservativos: a camisinha masculina e a camisinha feminina, tá? O preservativo ele é um método anticoncepcional de baixo custo e de fácil utilização. E de fácil acesso também, sendo distribuído gratuitamente pelo SUS. Os preservativos, gente, são o único método contraceptivo que, além de evitar a gravidez, ajuda a prevenir infecções sexualmente transmissíveis, né, as DSTs. A colocação correta desse preservativo é a melhor forma de evitar falhas nesse método, tá bom? E aqui nós temos, né, a ilustração de uma camisinha masculina, tá? Se colocada corretamente, é a melhor forma de evitar falhas durante o ato sexual. Na página 240, a gente vê também a representação de um preservativo feminino, de uma camisinha feminina, tá? Temos outro método, né, contraceptivo, outro preservativo, que são as pílulas anticoncepcionais. As pílulas anticoncepcionais, gente, são produzidas com hormônios sintéticos semelhantes ao estrogênio e à progesterona, tá? Produzidos pelos ovários. O uso dessas pílulas impede a ovulação e dificulta a passagem dos espermatozoides pelo interior do útero, tá? As pílulas anticoncepcionais podem ser utilizadas sob orientação médica por mulheres de qualquer idade, desde a primeira menstruação. Dependendo da composição da pílula, algumas mulheres podem ter enjoos, vômitos, sangramentos, alterações na massa corporal, dores de cabeça, dores nas mamas, mudanças de humor, entre outras alterações. Por isso, é fundamental o acompanhamento de um médico ginecologista profissional habilitado a auxiliar a mulher na escolha do tipo dessa pílula mais adequada, tá? Para atuar como um método contraceptivo eficaz, é essencial que as pílulas elas sejam tomadas adequadamente, seguindo as orientações médicas. Após cessar o uso das pílulas, a mulher volta a ovular normalmente. E aqui nós temos uma ilustração de uma cartela de pílulas anticoncepcionais, né? Onde a gente vê que tem a numeração que deve ser tomado um comprimidozinho a cada dia, né, durante o ciclo. Temos também, gente, o diafragma. O diafragma é uma estrutura em formato de semiesférico, composto de uma borracha flexível, que atua como uma barreira para o sêmen. Ele deve ser colocado no colo do útero cerca de 6 horas antes da relação sexual e pode permanecer no local até 24 horas. O uso do diafragma com gel espermicida aumenta sua eficácia, tá?
Algumas horas após o uso, o diafragma pode ser higienizado e reutilizado. Somente o médico ginecologista deve indicar seu uso, pois ele precisa ser adaptado ao tamanho do colo e do útero de quem vai usar. Temos o DIU, gente. O DIU é um dispositivo intrauterino. É composto de cobre, plástico ou aço e deve ser introduzido no útero por um médico ginecologista, tá? Esse dispositivo ele dificulta a chegada do espermatozoide às tubas uterinas, impedindo a fecundação. Além disso, o DIU provoca mudanças no revestimento desse órgão, o que impede a implantação do embrião, e pode conter hormônios que são liberados gradativamente e interferem no desenvolvimento do endométrio. Esse dispositivo, ele pode apresentar diferentes formatos. Assim, cabe ao médico avaliar a anatomia do útero da mulher para indicar qual o melhor modelo a ser usado. Temos a laqueadura e a vasectomia. Alguns métodos anticoncepcionais são cirúrgicos, como é o caso da laqueadura, feita em mulheres, e da vasectomia, que são feitas nos homens, tá? Geralmente, quem se submete a esse procedimento não pode mais ter filhos. No Brasil, essas cirurgias elas são feitas apenas em pessoas acima de 25 anos ou com pelo menos 2 filhos vivos, além de casos, especiais. E aqui na página 242, nós temos a representação de uma laqueadura e temos a representação da vasectomia. Na representação da laqueadura, a gente vê, na laqueadura, as tubas uterinas, elas são cortadas e as extremidades fechadas. Dessa maneira, os espermatozoides não alcançam o ovocito e, consequentemente, não ocorre a fecundação. Na vasectomia, os ductos deferentes são cortados e as extremidades são fechadas, interrompendo o caminho percorrido pelos espermatozoides. Na vasectomia, gente, não há interferência na ereção do pênis, nem na produção dos hormônios masculinos. Portanto, o procedimento não afeta as características masculinas ou a vida sexual do homem, tá bom? Logo após a cirurgia, o homem continua a ejacular sêmen com espermatozoides por cerca de 60 dias. Nesse período, é importante que o casal adote outro método anticoncepcional. Após esse período, o homem passa a ejacular apenas os líquidos produzidos pela próstata, pelas glândulas bulbo-uretrais e pela glândula seminal. Então, gente, esses são os métodos, contraceptivos da gente poder se prevenir e evitar uma gravidez indesejada, Tem esses métodos, esses preservativos, que foi o que a tia falou. Temos a camisinha masculina, a camisinha feminina, as pílulas anticoncepcionais, o diafragma, o DIU e, se for em caso de cirurgia, tem a laqueadura e a vasectomia, Que possa evitar uma gravidez indesejada. E as camisinhas evitam também as doenças sexualmente transmissíveis, Temos aqui na página 243 um texto que a tia pede que vocês estejam lendo, tá? Que é sobre gravidez na adolescência. A tia pede que vocês leiam, porque é um texto muito importante, tá? E também para que, a gente fique mais informado, para que a gente saiba como se prevenir, para que a gente exercite tudo que a tia falou aqui para vocês. A tia vai passar para vocês a atividadezinha da página 246 e 247, tá bom? A tia pede que vocês estejam respondendo, me enviando. Na nossa próxima aula, nós iremos corrigir e dar continuidade, tá? A
explicação do nosso capítulo, tá bom? Grande beijo para vocês e bons estudos!